Nomenclatura dos ácidos. Os ácidos são divididos em hidrácidos, né, e oxiácidos. Então, na regra dos hidrácidos, a gente coloca a palavra ácido, o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Então, isso acontece sempre em ácidos que não têm oxigênio, por isso que eles são chamados de hidrácidos. Então, eu tenho aqui, ó, o ácido, o flúor e a terminação hídrico. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Temos outros, tá? Aqui tem só uma parte. O ácido clorídrico, ele é comercialmente chamado de ácido muriático, tá? Que a gente chama de nome vulgar. Os oxiácidos, tá? Eles têm uma nomenclatura um pouco mais complexa. A gente tem que saber o NOx do elemento para saber qual tipo de regra a gente vai aplicar. Então, por exemplo, se o NOx tiver entre for mais 1 ou mais 2, a gente vai colocar ácido, o prefixo hipo, o nome do elemento e a terminação oso. Se for mais 3 ou mais 4, ácido, elemento e a terminação oso. Se for mais 5 ou mais 6, ácido, elemento e a terminação ico. E se for mais 7, ácido, o prefixo per e o elemento e a terminação ico. Então, olha esses exemplos aqui. Pela regra, lá, eu tenho o HNO2 e o HNO3. O nitrogênio, ele tem mais 3. Então, mais 3, ele tá aqui, ó, terminação oso. Já mais 5, tá aqui, terminação ico. Então, eu chamo esse ácido aqui de ácido nitroso e esse ácido aqui de ácido nítrico, tá? Então, ó, seguindo aí os exemplos, deixar aqui a tabelinha de lado, eu tenho o ácido sulfuroso, o ácido sulfúrico, fosforoso e fosfórico. Olhem que pela regra do NOx, né, mais 4 eu uso a terminação oso e mais 6 a terminação ico. Foi o que a gente viu aqui, ó. 4 oso e 6 ico, tá? Aí pro fósforo, mais 3 e mais 5, que ele é da mesma família do nitrogênio, então ácido fosforoso e ácido fosfórico. Existe, né, o grupo da tabela periódica, que é o grupo 17, que vai ter aí, né, uma regra usando os prefixos hipo e per também. E vai coincidir, lógico, com aquela tabelinha que nós acabamos de ver, tá? Então, ó, olha a sequência do NOx, do cloro aqui. Mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Então, isso significa que esse ácido vai ser chamado de hipocloroso, esse daqui é ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Então, como a gente pode ter aqui elementos do grupo 17, então no lugar do cloro pode entrar também bromo e iodo, tá? Eu tenho ainda aqui, por exemplo, ó, o ácido permangânico, porque o manganês aqui, ó, tem NOx mais 7. E nós vimos que pela regra do NOx, quando ele é mais 7, ó, mais 7, a gente usa o prefixo per aqui na frente com a terminação ico. Nós temos algumas exceções para os oxiácidos. Por exemplo, o carbono, ele tem NOx mais 4 e só existe a terminação ico para ele, não existe terminação oso. Então, a gente chama esse ácido de ácido carbônico. Mesma coisa com boro, ele tem carga mais 3, ó, NOx mais 3, mas é chamado de ácido bórico, tá? O cromo, ou crômio, né, como algumas tabelas colocam, o crômio ele tem NOx mais 6 nas duas estruturas, tá? Só que aqui a gente tem o chamado ácido crômico e aqui o ácido dicrômico por conta desse 2 aqui, mas o NOx aqui é o mesmo em ambos os casos, tá? Depois a gente vai para nomenclatura especial para o fósforo.
né? O fósforo ele tem uma nomenclatura específica. Quando a gente adiciona uma molécula de água, a gente usa o prefixo meta, 2 moléculas de água a gente usa o prefixo piro e 3 moléculas de água a gente usa o prefixo orto, que não é obrigatório, tá? Colocar a palavra orto. Então, ó, nesse caso aqui, nós temos todos os fósforos com NOx mais 3, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o ácido metafosforoso, o ácido pirofosforoso e o ácido ortofosforoso. Reparem que eu coloquei uma segunda fórmula aqui. Então, do P2O3 reagindo com uma molécula de água, foi formado H2P2O4. Simplificando esses números que são todos pares, aí a gente tem, ó, dividindo por 2, a gente tem HPO2. Mesma coisa aqui, ó, dividindo por 2, a gente tem o H3PO3, tá? Então, ó, lembrando que pela regra, uma molécula de água a gente usa meta, 2 moléculas de água a gente usa o piro e 3 moléculas de água a gente usa orto. Como o NOx é mais 3, todos eles têm terminação oso. Porque tem uma outra regra em que o NOx do fósforo é mais 5. Aí ele já assume terminação ico, tá? Aí, ó, uma molécula de água, metafosfórico, 2 moléculas de água, pirofosfórico e 3 moléculas de água, ortofosfórico. Sempre simplificando, né, quando dá pra gente simplificar.